que é essa grande empresa Correios, grande em tamanho, grande em operação e grande em oferta de possibilidades também. O motivo de criarmos esse tema é porque o Correios, como todos nós conhecemos desde que nascemos, nós achamos que entendemos tudo, todos os produtos e serviços que eles operam. E, na verdade, o Correios, por ser uma estatal, ela tem uma ação comercial pouco agressiva no que tange a oferta dos seus serviços e as diversas composições que são possíveis a partir do uso desses produtos e serviços combinados. Então, dentro desse princípio, e por nós operarmos agência de Correios há mais de 20 anos, atendendo ao público usuário, nós sempre verificamos um desconhecimento, na realidade, daquilo que são esses produtos e serviços, né? Diferente da impressão que se tem, pois Correios todo mundo conhece. Eu vou fazer uma apresentação do serviço, pode ser um pouco, para alguns pode ser um pouco repetitivo, porque o Correios, as pessoas conhecem em profundidades diferentes, né, os produtos. Então pode ser um pouco repetitivo no início, mas nós vamos trazer as informações de qualquer forma completas. Correios ele se divide em duas famílias de produtos. Encomendas, que é o nosso caso aqui, nos interessa mais diretamente, que são os e-commerces, os comércios e indústrias, enfim. E cartas, né? São duas famílias que têm diversos produtos dentro da sua gama de serviços. As encomendas, elas se dividem em urgentes e não urgentes, expressas e não expressas, né? A que nós conhecemos aqui como PAC e SEDEX, SEDEX sendo as expressas. O SEDEX, ele tem diversas modalidades de contrato. Ele tem o contrato, tem o SEDEX de balcão, que é o mais caro, né? Esse da tabela 40010, que normalmente ele custa de 14% a 20% mais caro que o primeiro contrato disponível pelos Correios, disponibilizado para as empresas usuárias de Correios. Então, quem usa balcão paga mais caro do que quem usa essa primeira modalidade de contrato, que tem como piso mínimo de gasto mensal R$ 139,67. Essa modalidade também traz um derivado, que é o cartão fácil. Cartão fácil é um contrato com os Correios também, com exigências burocráticas bem menores, e ela traz um teto de uso, ou seja, enquanto a tabela 40096 você tem que gastar no mínimo R$ 139,67 para fazer jus a esse contrato. Não gastando, você tem que complementar esse valor mensal. Por exemplo, se gastar 130, você pagará uma fatura de R$ 139,67 de qualquer forma. É o piso mínimo de consumo. O cartão fácil, ele traz as mesmas facilidades que esse contrato traz. No entanto, ele tem um teto de uso de R$ 1.400 por mês. Ou seja, você tem uma facilidade maior para assinar esse contrato, não tem verificação de crédito, tem que fazer uma série de burocracias que normalmente um contrato exige, ele é mais rápido, no entanto, você não pode gastar mais do que R$ 1.400 por mês.
O próximo contrato, à medida que você vai crescendo no consumo, a 40036 é uma tabela que aumenta ainda mais o desconto. Veja que da 40010 você conseguiu diminuir a sua despesa em 14% a 20%. Da 96 para 36, você tem uma outra redução em torno de 12% a 16% no custo das suas tarifas. E a 40444 é um contrato bem mais restrito, não só pelo valor exigido como piso de gasto mensal, de R$24 mil, mas ele também passará por uma análise diferente feita pelos Correios, que analisa uma série de outros fatores para conceder essa tabela. Essa tabela, ela dá um novo ganho de desconto em relação a 036, da ordem também de 12% a 16% a menos. Ou seja, à medida que você vai aumentando o consumo, vai diminuindo as despesas, as tarifas, melhor dizendo, aplicadas ao seu contrato. Esses são os SEDEX, são aqueles usuários que não têm e-commerce. Todas as empresas que têm e-commerce têm direito à tabela de ECEDEX. O ECEDEX exige um consumo mínimo. Ele exige, primeiramente, que se tenha um e-commerce funcionando plenamente, com todos os seus recursos, né, plenamente habilitado para uso público, e exige um consumo mínimo de R$1.400, aproximadamente, para que o lojista tenha acesso a essa modalidade de contrato. Só para esclarecer, o ECEDEX ele tem um desconto ainda maior do que toda essa família de SEDEX. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu tenho encontrado várias empresas comerciais que nasceram do ambiente físico e foram para o ambiente virtual, que não se atentaram ainda para o uso da tabela. O ECEDEX ele é mais vantajoso do que todas essas de tarifas aplicadas às encomendas. A tabela que traz a tarifa mais vantajosa em termos financeiros é a do PAC, que é a entrega não urgente, a não expressa. Ela é mais barata, no entanto, ela segue uma outra rotina de distribuição e entrega, tendo o prazo de entrega mais dilatado, maior, ou seja, leva mais tempo para o seu cliente receber. Quando eu falo que é possível compor certos produtos dos Correios e certas atividades podem ser colaborativas na composição desses produtos, eu informo que, analisando o SLA prometido ao seu cliente, ou seja, o tempo de entrega do objeto do seu cliente, e as estatísticas de controle e monitoramento do tempo de entrega dos objetos a partir da origem até ao destino, você consegue, analisando esse tempo de entrega entre um SEDEX e um PAC, e a origem e o destino, você consegue dimensionar melhor que produto usar naquele caso, em cada caso especificamente. Ou seja, de São Paulo para Curitiba, o ECEDEX entrega em 24 horas. No entanto, o seu cliente aceita receber em 72 horas esse produto. Você pode, nesse momento da negociação, ou nesse momento da análise, determinar que seu produto siga pelo PAC, que é 20% mais barato que o ECEDEX. E assim por diante, no Brasil todo. Nós temos praças que são atendidas e com pouca
diferença de tempo entre a entrega de um PAC e de um ECEDEX, que pode, na verdade, economizar, né? Muita gente oferece o frete grátis, né? Que não é grátis para ninguém, mas no momento em que há essa oferta e que a economia no frete se torna um fator importante na lucratividade do seu e-commerce, essa análise de tempo de SLA e do tempo real realizado pelos Correios possa ser algo que faça a diferença no uso do operador logístico. Esse próximo slide, ele fala um pouco dos serviços, né? Nós falamos dos produtos, agora falamos do serviço. A logística reversa, o Correios oferece a logística reversa e a logística reversa simultânea. A logística reversa é aquele objeto que tem que ser retirado de algum lugar e levado a outro. Eu tenho clientes que têm depósitos ou lojas diferentes pelo país e ele usa esses estoques para fazer as entregas à medida da proximidade do cliente ou disponibilidade no estoque. Então, através da operação da logística reversa dos Correios, você consegue operar um estoque e um destino, um cliente, de qualquer distância. O uso da logística reversa mais comum que nós conhecemos é aquele cliente que quer simplesmente devolver uma mercadoria e você precisa retirá-la e trazer para o seu estoque para atender a solicitação do cliente. Existe também a logística reversa simultânea, que é aquela reposição de um objeto que está com defeito, ou um objeto que vai ser trocado por algum motivo, onde o Correios entrega o objeto novo e retira simultaneamente aquele que foi sendo devolvido. Não é? A próxima tela fala de serviços especiais, ou seja, são recursos que você tem aderentes a cada serviço de entrega desse, que é o aviso de recebimento, que todos conhecem, que é a comprovação de entrega, que serve muitas vezes para aqueles clientes mais problemáticos, que é necessário uma comprovação, ele alega não ter recebido, ou condomínios que são difíceis de distribuir essas encomendas, ele leva um aviso de recebimento que comprova, inclusive judicialmente, a entrega. Mão própria é aquele serviço em que o cliente ele destina a entrega apenas e unicamente ao solicitante, ou seja, o senhor José comprou um objeto da sua loja e pede para que não seja entregue para ninguém a não ser ele mesmo. Então o carteiro procurará o senhor José, enquanto não encontrar o senhor José, não entrega a encomenda, inclusive com a comprovação da entrega, documentado que entregou nas mãos daquele que foi o solicitante ou o destinatário. A coleta domiciliar é um serviço das encomendas em geral. Ela serve tanto para logística reversa, onde você envia um carteiro até a localidade para retirar o objeto, ou mesmo você solicita dos Correios que venha algum carteiro coletar uma encomenda que eventualmente você queira enviar, especificamente aquele objeto, né? A autorização de postagem é uma modalidade também aplicada à logística reversa. No entanto, você envia um código, um documento a esse cliente, e ele de posse desse código e do objeto que ele quer enviar para a sua loja, ele se dirige a uma agência, apresenta esse código, o balcão saberá identificar e gerará uma etiqueta que vai ser aderida à encomenda e dado o fluxo normal de destino a essa encomenda. Então, a coleta domiciliar busca na residência
a autorização de postagem, o seu cliente tem que se dirigir a uma agência e realizar a postagem a partir de uma autorização de postagem que você, lojista, deu ao seu cliente. E será debitado no seu contrato, no contrato que você detém com os Correios. Todas essas modalidades podem ser contratados seguro. Seguro é um seguro além do seguro obrigatório, né? O Correios já oferece para toda encomenda que é postada nos Correios, ela já oferece uma indenização de R$50 ou R$75 ou R$45, depende do contrato que você usa, mas o Correios para todo objeto danificado permanentemente ou perdido no fluxo, o Correios já indeniza o usuário dos R$50, R$75 ou R$45 como seguro obrigatório. Além do seguro obrigatório, o lojista pode contratar um seguro adicional. Caso ele seja um cliente de bilhão, ele vai pagar 1,5% sobre o valor declarado. Caso seja um contrato, como aquele que eu mencionei anteriormente, o lojista pagará 0,7% sobre o valor declarado. Então, sobre R$100, R$100, o lojista, para remeter esse objeto declarado em R$100, ele vai pagar 70 centavos a mais sobre o valor. E caso essa encomenda seja extraviada, ele recebe os R$100 integralmente, o valor que ele declarou, né? Falar um pouco sobre como funciona o Correios, para que vocês entendam. O Correios ele tem números astronômicos, né? São 12 mil pontos de coleta no Brasil. São a rede de captação e coleta, as agências de Correios e a agência franqueada de Correios. São, como eu disse, em torno de 12 mil pontos no Brasil de coleta. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 7 mil e poucos municípios, então o Correios tem bem mais do que um ponto de gestão nas grandes cidades. Mas o Correios é a empresa que tem a capilaridade a maior, né, e mais distribuída no Brasil. O Correios, então, ele se divide em uma rede de captação e coleta e uma rede de distribuição e entrega, que funcionam independentes dela. Então, toda encomenda que você destina a alguém, ela segue um caminho que é a rede de captação e coleta. E toda encomenda que, a partir de um dado momento, ela vai para ser a entrega ao destino, ela entra na rede de distribuição e entrega, que é composta dos centros de triagem de encomendas, entroncamentos logísticos e centros de distribuição domiciliar, onde se localizam também as caixas postais, daqueles locais ou destinos que as pessoas não se manifestam ou o carteiro não encontra. Esse objeto fica aguardando nas agências a retirada. O carteiro ele apenas deixa um aviso de existência dessa encomenda e o endereço em que o destinatário pode retirar. Partindo desse princípio de que estamos aqui falando com e-commerces em geral, no evento do Annual Summit, né, da Shopping.org, que é um evento mundial, os grandes pensadores dos grandes e-commerce pelo mundo, eles estabeleceram algumas máximas, algumas sínteses daquilo que é a preocupação de um empresário de e-commerce deve ter nessa sua jornada, né, nessa sua empreitada. Então ele fala em preocupação em investir tempo e dinheiro no relacionamento com quem já é cliente e não em quantidade de cliques. Essa é uma questão.
e como investir tempo em bom relacionamento se tratamos de problemas gerados pela falta de informação ou lentidão no ato de informar o cliente. Essa questão, ela coloca em pauta uma situação que é muito comum para todos os empresários, né? Nós temos o e-commerce, por se tratar de comércio, ele busca sempre, à frente dele normalmente está, não um sujeito dedicado à operação, à questão logística, à questão de controle de estoque e tudo mais. Geralmente é um sujeito que ele é um comerciante, ele é um negociador, ele tem os olhos voltados para essa vertente de como fazer bons negócios, como eu comprar bem, como vender bem, e como eu atender o meu cliente no meu balcão eletrônico, como eu criar um relacionamento com ele de forma que ele sinta segurança. Bom, normalmente se começa assim, e num dado momento, esse mesmo empresário que é um comerciante, ele começa a se deparar com uma série de problemas operacionais em que ele tem que administrar, e aí ele dedica o tempo dele cada vez mais a questões ligadas à operação e não tanto a relacionamento com os clientes. Isso faz com que, de certa forma, desvirtue o propósito inicial dele e gere até um conflito na cabeça do empresário. Bom, o que é realmente o que eu estou fazendo aqui, né? Dentro dessa linha do que apresentaram esses pensadores, né, eles preconizam que devemos buscar diferenciais, né, adotar pequenas ações mais pragmáticas, utilizando ferramentas especialistas, melhorando a eficiência operacional. Bom, como estamos falando de correios, estamos falando de e-commerce, estamos falando de pensadores e de empresários que deram certo no e-commerce, nesse nosso webinar, eu começo a apresentar aqui quais são as soluções que nós temos para que o Correios, essa estrutura eficiente, essa estrutura muito capilar, que chegue a todo rincão do nosso país, né, que está presente em todo lugar, ou seja, o meu cliente são 200 e tantos milhões de habitantes aqui no nosso país. O Correios me permite chegar à porta da casa de cada um desses 200 milhões de pessoas. Como explorar isso se o Correios oferece, e eu volto ao início da palestra, né, oferece algumas dificuldades que são o próprio entendimento de como compor esses produtos e serviços e como nós gerirmos, né, nos relacionarmos com os Correios sem que ele me ocupe o tempo, que ele me deixe livre para efetivamente cuidar do meu relacionamento com clientes. Então, quando a gente olha para o Correios, e todos vocês, todos nós, temos experiência nessa relação com os Correios, nós vemos que há muita dificuldade quando você tem que dialogar com os Correios. Seja para pedir uma variação de algum produto ou de algum serviço de transporte, coleta, seja a devolução dos objetos, a maneira como é devolvido, seja no rastreamento desse objeto, seja na resolução de uma desconformidade, de um atraso. Como obter agilidade de uma empresa que tem essas características de não agilidade no que tange ao relacionamento, seja da informação, seja da questão comercial. Bom, para isso foram criadas algumas ferramentas, e eu chamo a atenção especificamente da Dot Store, para esse trabalho que eles vêm fazendo no desenvolvimento da ferramenta, no aprimoramento da plataforma de e-commerce deles.
que agora surge da plataforma, uma série de modernizações que permitem que o lojista esteja cada vez mais focado naquilo que ele tem que cuidar, que é o relacionamento com o cliente, né? Mantê-lo clicado na sua loja, mantê-lo sempre comprando na sua loja, voltando na sua loja. O lojista, normalmente, nós também somos consumidores e sabemos que nós só voltamos aonde nos sentimos bem e bem tratados. Como essas ferramentas que a DotStore tem adotado têm privilegiado os seus usuários nessa condição de poder dar mais atenção ao cliente ao invés de estar cuidando de questões operacionais. Especificamente no que tange aos correios, a DotStore adotou, e é o motivo do convite para eu estar aqui, uma ferramenta que chama Correio Control. Correio Control, que tem esse logo aqui ao lado, ele é uma suplementação de todas as dificuldades, ou uma supressão de todas as dificuldades que o Correios impõe no seu relacionamento com o usuário, ou seja, com os lojistas, com os e-commerce. O Correios oferece uma série de ferramentas de relacionamento. No entanto, essas ferramentas, elas têm, para quem precisa do tempo livre, para quem não tem tempo de ficar cuidando disso, oferece uma série de vantagens para que nós possamos cuidar dos nossos clientes, nos preocuparmos com o relacionamento e não com a operação, no que tange a questão logística. Aqui a gente começa a fazer uma comparação entre as ferramentas que os Correios oferecem de integração e troca de informação operacionais com o lojista, e a figura de um integrador, que é o que a DotStore adotou, o Correio Control, para automatizar todos esses processos que, para quem não conhece, eles são bastante manuais e estanques. Ou seja, no momento de você se relacionar com os Correios, você tem diversas ferramentas que precisam ser acionadas de maneira diferente entre elas, e que as tarefas, elas são estanques, ou seja, a informação ela não transita facilmente entre essas ferramentas, e desde para você fazer uma postagem, para fazer uma expedição de etiqueta, para fazer um rastreamento, fazer uma logística reversa ou fazer uma reclamação, ela sempre oferece uma série de dificuldades por conta da não integração entre essas ferramentas. Com isso, surgiu um integrador ao longo desses 21 anos que a gente presta serviço a diversos usuários de Correios. O integrador, ele foi sendo construído à medida da demanda que o mercado apresentava para nós, ou seja, os clientes, os usuários de Correios, nos reclamando das dificuldades que era obter informação ou gerir processos dentro dos Correios, nós fomos criando ferramentas que suprem essa necessidade. E esse integrador, no momento em que ele joga todos esses recursos dentro de uma só plataforma, ele integra as plataformas das empresas, clientes dos Correios, seja uma plataforma de e-commerce, seja um ERP, um sistema de gestão empresarial, ou uma gestão de estoque, ou um TMS, que é um sistema de transporte. Então, esse integrador, esse sistema integrador, que no caso da DotStore foi adotado o Correio Control, ele facilita e automatiza todos esses processos. E aí nós passamos a comparar o que é o Correio Control, o que é um integrador e o que é um sistema de gerenciamento dos Correios. O sistema de gerenciamento dos Correios, ele apresenta esses recursos: importação e exportação de planilhas, geração de etiquetas,
relatórios de postagem. Ele requer, muitas vezes, a instalação de aplicativos em seu próprio computador e requer um prazo de integração. Essa é a grande dificuldade, você envolver o seu TI, você investir na integração de um sistema com os Correios que não te traz tudo o que você quer. O integrador, além de ele oferecer todos esses recursos aqui, ele oferece vários outros recursos. Então, ele não só realiza 100% das funções do CIGEP Web, que é o nome do sistema dos Correios, como ele tem a agilidade na integração, coisa difícil, com a questão dos Correios. Ele tem um web service sem necessidade de instalação de aplicativos dentro do seu computador. Ele tem a importação e exportação em padrões flexíveis, ou seja, se você tem um padrão no seu ERP ou na sua plataforma, ele respeita e ele se adapta a isso, né? Ele tem a seleção automática de produtos e serviços segundo uma equação que eu vou mostrar aqui para vocês. Ou seja, o integrador ele tem uma equação que analisa o destino para onde essa encomenda vai, o SLA que o seu cliente contratou, o SLA informado pelos Correios, que é diferente do SLA real, né, que o Correios ele promete numa data ou promete num tempo, mas entrega em outro, às vezes mais, às vezes maior, às vezes menor. E sim, acontece de entregar com menor tempo, porque muitas vezes o Correio estabelece um prazo para se garantir de cumprimento do prazo, mas a logística acaba sendo mais eficiente, ele entrega antes do prazo. E os produtos de Correios disponíveis, que é aquilo que eu falei anteriormente, né? Você comparar o PAC e o Serex, dependendo da praça, o PAC ele atende às necessidades que vocês precisam ou prometeram para os clientes, sem precisar usar o produto mais caro, o Sedex no caso. Então, essa equação ela é muito interessante quando você analisa esse integrador, porque ele é um fator de redução de custos, não só no investimento que você faz em TI, no seu dia a dia da expedição, quando você consegue indexar os padrões, indexar os controles, os IDs, e flexibilizar os padrões de planilhas e demandas que você tem para gerar etiquetas e tudo mais, como ele objetivamente analisa o melhor produto segundo aquela equação que a gente olhou agora há pouco. Ele também produz etiquetas de diversas formas, né, com várias informações, além do que normalmente se vai, como nota fiscal, ID interno, número da venda, ele possibilita outras informações dentro da etiqueta que são úteis para o processo de logístico. Ele tem diversos relatórios de postagens em tempo real, né, valores, pesos e tudo mais. Ele tem relatórios financeiros online, diversas análises possíveis que possam ser feitas pelos diferentes departamentos da sua empresa. E ele faz o gerenciamento das postagens, ou seja, você consegue dividir os comandos e os rastreamentos e o controle do que está sendo devolvido, a identificação dos objetos devolvidos, a indexação em históricos e tudo mais. Outras vantagens de se usar um integrador como a DotStore adotou agora é que o Correios oferece no rastreamento dois itens que são úteis, obviamente, mas que não são suficientes para uma boa gestão. Ou seja, oferecendo só isso que é oferecido hoje, você acaba perdendo tempo naquilo que você não quer perder tempo, né, que é a operação ou o controle dessa operação. O integrador ele traz muito mais recursos úteis à sua vida ou à sua rotina de trabalho, né?
O rastreamento de objetos mais abrangente, ou seja, o que é um rastreamento mais abrangente? Enquanto o Correios oferece apenas os pontos de checagem um após o outro, o integrador ele oferece outros tipos de rastreamento, como também, por exemplo, o contato. O objeto saiu do meu estoque, o objeto foi entregue ao transportador, no caso, postagem, ele já começa a rastrear. Ele rastreia durante o momento que o correio está rastreando, mas rastreia também qualquer desconformidade que ocorra. Ou seja, o objeto saiu com a previsão de entrega em tanto tempo, esse tempo já se expirou, eu vou até passar para a próxima tela que mostra isso para vocês. As desconformidades, né? O objeto ele fugiu do prazo, né? Você fica sabendo se ele fugiu do prazo, ou se você entrar objeto a objeto hoje em dia, para ver se ele está no prazo, ou se o seu cliente ligar reclamando. E aí é o pior pesadelo. Ou seja, o integrador, ele trabalha monitorando o prazo prometido pelos correios. Se esse prazo for quebrado, o sistema automaticamente avisa você que esse objeto tem grande possibilidade de chegar atrasado ou já está atrasado, e você pode tomar providências preventivas, ou avisando o cliente que esse objeto está em atraso, também gerando reclamação com os correios, né, o tal de pedido de informação no Fale Conosco, o sistema gera automaticamente. Ele faz todos esses recursos automaticamente, tirando o consumo de tempo do empresário ou da sua equipe no monitoramento, no rastreamento dessa entrega, desse objeto. Né? Ele também emite e-mails de status para o seu cliente, né? Isso funciona muito bem, o marketing gosta muito disso, porque o sujeito, quando ele compra, ele está ansioso, ele está inseguro, e qualquer dúvida que dá na cabeça dele, seu telefone toca, e aí você tem que pagar uma posição de atendimento, você tem que dar retorno para esse cliente, você tem que abrir um pedido de informação nos correios, ou seja, você vai uma operação logística que não te dá segurança e informação, qualidade de informação e rapidez, acaba consumindo a sua estrutura, consumindo os seus recursos. Seja de um atendente, seja de uma telefonista, seja de você próprio, seja do comercial, e tudo isso gera despesa, tira o foco daquilo que você faz melhor, que é relacionamento com o cliente. Aqui, como eu falei, esse alerta de desconformidades, ele trabalha todos os aspectos da vida dessa encomenda. Os aspectos da vida dessa encomenda dizem respeito diretamente, né, a consumo de tempo que você tem na sua equipe, como eu disse anteriormente. O ciclo de entrega, o momento entre a compra, em que o sujeito fez a compra e pagou, confirmou a compra no seu site, e até o momento em que ele recebe essa mercadoria, é o momento mais crítico de geração de despesa na questão logística. Porque, como eu disse, a qualidade da informação, a rapidez da informação e as providências com antecipação ao problema permitem que o seu cliente se sinta mais seguro e consuma menos a sua estrutura de atendimento ou administrativa em relação a essa entrega. E aqui serve para a devolução de um objeto, o momento em que o Correios encosta o carro e fala assim, olha, está aqui a devolução de 20 objetos e estou indo embora. Quer dizer, você tem que verificar tudo. O sistema, ele permite que você faça a baixa, que você automaticamente
receba esses objetos, indexando a um histórico específico desse objeto. Você faz reenvio desse objeto, utilizando esse mesmo histórico, esse mesmo rol de informações que você precisa para gerar uma nova etiqueta e tudo mais. Você faz a sinalização de problemas no endereço de entrega, ou seja, se esse objeto foi devolvido porque o endereço está errado, você consegue, no histórico do objeto, já sinalizar essa informação, ou seja, a sua operação, ou todo mundo dentro da empresa saberá o que está acontecendo com essa encomenda, não precisa um ficar ligando para o ramal do outro, perguntando o que está acontecendo. É uma ferramenta que disponibiliza numa mesma tela todas as informações e histórico desse objeto. Ele faz a reversa simples, imediata, ou seja, o cliente ligou, não gostei do objeto, está quebrado, alguma coisa assim, você promoveu uma reversa, seja simultânea, seja simples, você gera a partir do histórico desse mesmo objeto, lançando uma nova nota fiscal, e quando você for consultar, os seus atendentes forem consultar, você sempre vai ter o encadeamento dessas encomendas, ou seja, eu mandei a primeira encomenda, essa encomenda foi devolvida, eu recebi no meu estoque, averiguei, o comercial mandou reemitir um objeto, o estoque está reemitindo esse objeto para uma troca simultânea. O sistema ele vai registrando todo esse encadeamento, de forma que a qualquer momento, qualquer um dos usuários da empresa conseguem acompanhar e ter essa informação, né? Permitindo que todo mundo trabalhe alinhado e com a mesma informação. O integrador também ele gera uma série de facilidades na sua relação com sua agência, seja ela própria, seja ela uma franqueada. O integrador ele traz todas as informações mais detalhadamente e oferece para a agência que te atende, principalmente se for uma franqueada, oferece a você uma redução, um poder de barganha, de negociação com o seu fornecedor, seja uma agência de correios ou uma agência franqueada. Normalmente na franqueada a gente encontra mais facilidade de negociação. Você consegue, através de um integrador, reduzir os custos de operação dessa agência. Ou seja, se essa agência eventualmente cobra uma tarefa sua, seja uma coleta, um transporte, seja um serviço de manuseio, quando você apresenta um integrador, a sua encomenda gerada através do integrador, você praticamente entrega a essa agência tudo mastigado. Tendo entregue isso mastigado, a sua agência ela tem um custo muito menor, e eu digo isso de cátedra, porque eu tenho uma agência, então eu vejo quando o cliente traz as encomendas dele geradas dentro desse integrador, o meu custo reduz em 70% a minha operação. Ou seja, esse cliente se torna muito mais lucrativo, esse e-commerce cliente meu se torna muito, digo AGF, se torna muito mais lucrativo. E se esse e-commerce chegar para mim e falar assim, olha, você me cobra X reais pela coleta, eu queria ver se poderíamos baixar esse custo e tudo mais, com certeza essa agência vai estar apta e vai estar disponível para renegociar eventuais custos que você tenha com ela. O integrador, ele também traz vantagens para o sistema de logística reversa, ou seja, você gera tudo automaticamente, essas solicitações, você controla essas postagens em diversos endereços. Então, se você tem, sei lá, 10 logísticas reversas sendo emitidas hoje, em 10 localidades diferentes do Brasil,
você tem o mesmo nível de administração e visualização, gestão dessas 10 logísticas reversas que tem para a entrega. Todos aqueles recursos que eu descrevi anteriormente, que você tem quando adota um integrador com os Correios para a entrega, você também tem para a logística reversa. Permite, inclusive, que você programe essas coletas, né, essa logística reversa, seja ela simultânea, seja ela simples. O integrador também, ele faz todo o procedimento de saque, toda aquela parte de ressarcimento por atraso, por extravios, pedidos de informação que você precisa, dentro do monitoramento de prazo, né? Se o Correios entregou, mas entregou com 1 minuto de atraso daquele SLA prometido, o lojista ele tem direito a 20% de ressarcimento sobre o valor da tarifa paga. Tem todo o procedimento de indenização por perda permanente, ou seja, o integrador monitora os Correios, monitora a qualidade e o SLA dos Correios. E uma vez quebrado o SLA, o integrador ele gera automaticamente, sem intervenção humana, todos esses procedimentos de comunicação, de oficialização da comunicação com os Correios. E na resposta dos Correios, ele também identifica a resposta, armazena e avisa o lojista quanto ao teor da resposta dos Correios, seja confirmando o pagamento dessa indenização, seja simplesmente negando, e você tenha que fazer o processo de reiteração e insistência com os Correios para que ele reconheça o erro e faça jus àquilo que o contrato estabelece. Bom, aqui o diagrama de custos, eu quis exemplificar tudo isso, resumir tudo isso que a gente veio conversando, e nesse resumo mostrar para vocês que, como todo mundo sabe, tempo é dinheiro, né? O Correios ele tem uma eficiência logística operacional muito grande. Ele pode ter 1000 defeitos, como greve, como dificuldade no relacionamento, seja comercial, seja no administrativo, mas a eficiência logística operacional deles é inegável, né? É uma operação gigantesca num país gigantesco, com 140 mil funcionários para 200 e tantos milhões de pessoas, e o índice de erros e o índice de problemas, ele é pequeno se comparado a diversas operações logísticas existentes aí pelo mundo. O Correio Control, né, que é esse integrador, mais uma plataforma, ou de e-commerce, ou RP, ou WMS, ele automatiza o procedimento e a eficiência tecnológica, a gestão da informação, ou seja, ele supre, né, a .Store mais o Correio Control, ele supre as deficiências dos Correios e libera o lojista para um melhor relacionamento e o sucesso comercial. Então, essa composição de fatores aqui, da forma como eu estou colocando, ela é justamente para que você tenha o melhor uso dos Correios, né? Que use o Correios a seu favor. Eu faço uma comparação aqui, a diferença... sim, mas eu sou uma pequena empresa, isso serve para grande ou serve para média? Não, serve para todo mundo. A única diferença é que numa pequena empresa, um só sujeito cuida de todos os setores, né? Eu conheço vários e-commerces que é o e-commerce de uma pessoa só, ele cuida exatamente de tudo, né? Muitas vezes funciona até na sua garagem da sua casa, como começou, diz a lenda que começou a Netshoes e muitos outros, né? Mas conheço muitos, né? Isso não é lenda, conheço muitos e-commerce, são pessoas que cuidam exatamente de tudo na sua empresa. A média empresa, a diferença é que tem uma pessoa para cada departamento.
E na grande empresa, várias pessoas para cada departamento, né? Então, essa composição de correios, mais plataformas e integradores, mais o lojista, ela funciona especificamente para todo porte de empresas, ela é útil, né? As vantagens em geral, eu fui falando ao longo da apresentação, mas só para reforçar aqui, a automação de procedimentos, então diminui o trabalho braçal, manual da equipe, a agilidade no processo, ou seja, você consegue expedir muito mais rápido essa encomenda. É importante dizer que quando você tem uma emissão de etiqueta dentro de padrão, com boa visibilidade, com bom nível de informação, tamanho correto, dentro da própria logística dos Correios, através dos seus vários gates, né, dos seus vários pontos de controle, a encomenda que traz essa informação mais clara, mais aparente, ela ganha dentro do processo, ou seja, aquela caixa tem dificuldade de leitura, que o leitor automático expele para fora da esteira. Esses objetos, eles sofrem no processo de entrega. Eles são mais manuseados, portanto, estão mais sujeitos a danos, né? Ele espera, entra para o fim da fila por conta das dificuldades, e aqueles que estão melhor compostos, eles seguem mais agilmente no processo. Você tem um maior controle, porque você tem um melhor monitoramento das fases. Você tem os alertas que te permitem agir preventivamente junto ao seu cliente, junto a todos os operadores, mesmo junto aos Correios, alertando do problema, do desvio ou do não cumprimento da SLA. Você tem uma qualidade de informação muito melhor, ou seja, mesmo que o cliente te ligue, naquele mesmo momento, você acessando o histórico do objeto, você já dá a informação que ele pede. Você não precisa desligar, entrar em contato com os Correios, averiguar e depois dar um retorno para o cliente. Você tendo qualidade e velocidade melhor de informação, você termina esse atendimento na própria ligação do cliente. E a tomada de decisão, ou seja, se você tem uma melhor qualidade de informação, você toma a decisão. Reenvia esse objeto, entra em contato com esse cliente, solicita dos Correios a reparação da situação, ou seja, melhor qualidade de informação, melhor decisão, mais economia no trabalho que você faz. O administrativo tem várias também vantagens, né? A automação do saque, do serviço de atendimento ao cliente, como o pedido de informação, a resposta, a indenização, etc. Serviço de atendimento ao cliente, você tem aquilo que eu falei, melhor qualidade de informação, você antecipa ao problema, se antecipa ao problema, porque você recebe antes que o cliente, você age com antecipação, né? Você tem a informação do passo a passo, a ida e volta do objeto, os objetos são devolvidos, ou os objetos estão em espera para serem retirados, tudo isso ajuda a administração da empresa, né? Que ele alerta ao destinatário, seu cliente, alerta ele que o Correios, olha, você comprou tal coisa, o Correios esteve na sua casa hoje, e você não estava. Amanhã estaremos nesse mesmo horário. Quando você faz esses alertas ao cliente, você melhora o sucesso de entrega. Melhorar o sucesso de entrega significa encerrar o assunto. Porque se esse objeto retorna, vai gerar todo um reprocesso, todo um retrabalho, vai consumir de novo a sua estrutura e você vai ficar preso no operacional. Você evita com isso a abertura de ordens de serviço, de averiguação, ou seja, cadê esse objeto, onde está, o Correios não sabe, tudo mais. O sistema, o integrador, ele automatiza tudo isso, né? A resposta imediata ao cliente, é aquilo que eu falei, ele ligou, você tem a resposta na ponta da língua. Evita custo de retorno de contato, ou seja, você não precisa ligar de volta para ele. E você se sente seguro quanto à informação, a qualidade da informação que você está dando.
Aqui nós apresentamos ainda algumas vantagens que o marketing, né, gera mais segurança, diminui a expectativa, atende a expectativa do cliente, gera uma boa imagem da sua empresa, ou seja, diminui a ansiedade do cliente, você melhora a informação, você é mais ágil, né, nessa tratativa com o cliente, e o boca a boca, ou seja, à medida que você dá mais segurança para o cliente, ele fala bem da sua loja, ele fala bem do seu produto e você vai multiplicando aí. A questão comercial é sempre na hora da decisão, você tem uma oferta de opções de preço e SLA quando aquela equação te mostra quais são as possibilidades de frete. Muitas vezes tem cliente, não, eu não tenho pressa, eu posso receber pelo frete mais barato, pode enviar, vocês todos conhecem esse recurso. E a entrega no SLA prometido, à medida que você se antecipa na informação e em contato com o cliente, você dentro do seu SLA prometido, você tem a proatividade de não deixá-lo com a impressão de que está atrasado ou não será entregue. O financeiro é uma outra análise, eles negociam serviços adicionais a partir da redução dos custos operacionais da AGF, ou seja, à medida que você reduz seus custos, você tem uma melhor possibilidade de negociação com seus fornecedores e adere mais serviços ao seu produto, né? Maior controle sobre o seu produto. E nos relatórios múltiplos e online, são análises financeiras que normalmente o financeiro precisa fazer sobre custo, custeio desses envios ou margem de contribuição para cada venda realizada. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Estou à disposição para qualquer pergunta aqui tanto no chat como pelo meu e-mail, como por telefone, estamos sempre à disposição. Agradecer a DotStore pela iniciativa, parabenizá-los pela nova ferramenta que realmente é incrível, tive a oportunidade de conhecer, traz recursos que facilitam a vida do comerciante e permitem que esse comerciante possa cada vez mais se dedicar ao relacionamento com seus clientes, que eu acho que é o objetivo de todos aqui. Estou à disposição. Carol, obrigado pela apresentação. Passo para você a palavra. Obrigada, Renato. Obrigada a você por essa apresentação. Tem algumas perguntas. Você pode respondê-las. Certo. Estou lendo aqui. O limite do valor assegurado, me pergunta aqui o Rafael, é R$10.000. Você pode assegurar por encomenda até R$10.000. E aí é aquilo que eu falei, valor declarado. Você paga, se for contrato, 0,7%, você estaria pagando aí R$70 de custo na sua encomenda. Caso haja extravio, você terá o ressarcimento. Mais alguma pergunta, alguma dúvida de alguém? Eu acho que não, Carol. Temos aí a palavra contigo. Maravilha. Só lembrando, pessoal, que este webinar foi gravado, ok? Ele será disponibilizado para vocês. E nós agradecemos, Renato, por essa palestra. Foi muito esclarecedora, muito bacana, viu? Nós temos contato já e para o próximo ano nós fazemos novas palestras. Tudo bem? Muito bem. Agradeço a participação de todos. Forte abraço. Obrigado, DotStore. Obrigada, pessoal. Boa tarde e até a próxima.